Se você não sabia, a WWE tinha o seu próprio estúdio aonde produzia seus próprios filmes. E os mais conhecidos que a galera deve conhecer é Noite do Terror, aonde Kane é o vilão que arranca os olhos das pessoas. Tem também o filme Ninguém Sobrevive, que eu acho que não é muito conhecido da galera. E também tem a franquia Busca Explosiva, que é do primeiro até o quinto filme. E se a gente achava que Velozes e Furiosos desafiava a física, saiba que esse filme aqui desafiava a física muito antes de Velozes e Furiosos. E hoje a gente vai ver a história do primeiro Busca Explosiva, onde tem John Cena como protagonista descendo tiros, porrada e bomba nos marginais que sequestram a sua esposa. Preparados para conhecer essa história? Sente-se no sofá, coloque na TV da sua sala e vambora! John Statham é um fuzileiro que foi mandado embora por desobedecer ordens. Como ele sozinho exterminou vários soldados fortemente armados, conseguiu salvar seus colegas e ainda conseguiu passar no meio de uma guerra, foi expulso. Vão entender, né? Mas é típico de filme de ação dos anos 80 e 90. E esse filme aqui é nessa mesma pegada. Por isso sempre os mocinhos eles levam bronca por terem agido certo. Bem, acontece é que ele tem um mó mulherão em casa, que tá numa sede danada por muito sexo. Pela forma que a mulher recepciona o marido, dá para ver que fazia muito tempo que ela não via linguiça. Enfim, como ele é um cara fanático por trabalho, rapidinho arruma outro serviço. Não deu tempo nem de satisfazer a mulher direito. Mas bem, enquanto eles estão lá no Rally Rola, e na cidade, um banco está sendo assaltado por criminosos. O chefe deles é bastante conhecido como o pai do pacificador ou o vilão do Exterminador do Futuro 2. Ele pega uma refém para fazer esse cara abrir o cofre e roubar diamantes. Só que essa mulher e esse caba são do mesmo time. Daí o cara pede para levar um tiro e ele recebe só uma na cachola. Na rua vem um camburão K-doida. Daí ele pega uma metralhadora e atira no carro. Aí como no título do filme tem o nome Explosão, é claro que o cara pega uma bazuca e explode o carro da polícia. E repare que o caba está bem próximo à explosão. E simplesmente ele sai como se nada tivesse acontecido. Daí os criminosos fogem, os policiais chegam e depois esse detetive está doidinho para pegar essa galera. Bom, voltando para o protagonista, ele está lá no emprego. E ele consegue a façanha de ser demitido no primeiro dia de trabalho, por conta que ele deu uma lição nesse cara chato que estava pedindo para apanhar. Eita porra! Daí o amigo dele fala: pô, tu tem um mó mulherão em casa, deixa essa história de arrumar serviço e vai aproveitar o tempo com a tua esposa, rapaz. Aí ele olha assim, pensa e diz assim: bom, eu vou pra casa e vou ficar com a minha esposa. Ela é demais. Tá nem querendo levar um burro no beijo, né? Bom, agora nos vilões, eles estão prestes a fazerem o Sapequiaia, até que chega uma ligação, onde o chefão conversa com outro cara, com quem ele marca um encontro para pegar os diamantes e pegar o dinheiro. E quem é esse cara que ele está falando no telefone? A gente vai saber quem é ele daqui a pouco. Tudo bem. Bom, chegando em casa, o John tenta tapear a esposa dizendo que foi tudo bem no trabalho, só que a TV desmente ele. Daí a esposa, que eu nem falei o nome dela, mas o nome dela é Kate, sugere: pô, vamos viajar, vamos pra praia, vamos passar o tempo juntos. Aí ele pensa assim, tá bom, vamos lá, vamos viajar. Bom, eles passam no posto de gasolina e adivinha só quem que tá lá também? Os criminosos. Aí aparecem dois policiais e um deles começa a conversar e fazer um monte de perguntas. Enquanto ele tá lá, vem outro criminoso pelas costas do policial e atira nele. E como é que esse outro incompetente não viu o cara chegando de mansinho pelas costas? Bom, porque ele estava simplesmente ligado em uma revista. Ele é alvejado também e o protagonista leva uma extintosada na cara. Daí eu penso, o cara morreu. Mas não, morreu não esse animal. Enquanto ele está lá desmaiado no chão, os bandidos roubam a caminhonete junto com a esposa dele. Se você acha incrível o cara levar uma extintosada na cara e não sofrer nenhum arranhão sequer, olha só o que vem agora.
O cara leva uma explosão nos peitos e sai como se nada tivesse acontecido. É como simplesmente ele tivesse levado o escorregão, dizendo assim, ai, doeu, e se levantou e foi embora. Ele pega o carro do policial e persegue os malfeitores, e essa perseguição é adrenalina pura. Cena típica de Velozes e Furiosos. Eu tô até achando que Velozes e Furiosos copiou esse filme aqui, hein? Será? Não é à toa que o John Cena foi escalado para interpretar o irmão do Dominic Toretto em Velozes e Furiosos 9, não é? Bem, a perseguição acaba quando ele cai com o carro de cima de um barranco. E o carro dele ainda explode no ar para a cena ficar ainda mais incrível. Vocês acham que ele morreu? Espere e veja. Com o carro enguiçado, os vilões decidem seguir o caminho a pé mesmo. Enquanto isso, a polícia chega no lugar da explosão. E a polícia aqui nesse filme só chega depois que os caras aprontam todas. Em seguida, segue o caminho sozinho e olha só quem ele encontra pela frente, o John. E claro que ele não quer deixar essa missão nas mãos da polícia, não, porque ele é o protagonista e decide ir atrás dos delinquentes. Triton, eu vi o que esses caras podem fazer. Nós também vimos o que o protagonista foi capaz de fazer. Então, um cara que sobreviveu explosões, tiros e o escambau, não vai ser uma tarefa tão difícil resgatar a esposa. Pelo menos eu acho. Eu também. Enquanto o John está a caminho, os bandidos passam em um pântano. Esse cara aí reclama pra caramba e se desentende com outro cara. Aí, para evitar mais confusões, o pai do pacificador mata esse figurante aí que não tem importância no filme. Então, já que ele não aparece muito, não tem importância. Então ele morre aí só pra deixar um rastro para o protagonista ver que está no caminho certo. E bem que eles poderiam ter levado essa faca aí, né? Mas deixou aí para o nosso querido John pegar pra passar a peixeira nos malfeitores. O protagonista, procurando a sua esposa, cai em uma armadilha e é nocauteado por dois caras. E é levado para um lugar e é interrogado. Os caras pensam que ele é tira, só que ele diz que não é tira porque na verdade ele é fuzileiro, mas acho que dá no mesmo. Aí ele consegue aproveitar a distração do cara e derruba o grandalhão e pega um fight com o outro. Em seguida dá no pé correndo em mata fechada e encontram o pessoal, que encontram um lugar para ficar. O chefão pede para o Morgan encontrar um gerador e ele conta uma história triste e pede para que eles guardem segredo. E é claro, pela cara desse pessoal aí, eu acho que eles vão zoá-lo pelo resto da vida. Bem, ele encontra o gerador, só que do nada o John Cena aparece e os dois saem no braço. E é claro que o protagonista ganha, não é verdade? O vilãozão sai para falar no telefone sem saber que o John está escutando tudinho. Um dos caras sai do bar e é atacado pelo John e vai de arrasta pra cima também. O detetive aparece do nada e a mina se solta e consegue fugir e entra em um fight. Só que ela perde porque a outra tá armada. Enquanto elas estão lá fora, o John e o detetive entram no bar e descobrem que o sem vergonha do detetive tá no grupo dos bandidos. Agora a gente já sabe quem era o cara que tá falando no telefone com o pai do pacificador. E ele tá doidinho para pegar os diamantes dele. O vilão entra em acordo com o outro para atirar no protagonista. E é claro que ele não faz isso. Até porque se ele quisesse já teria atirado nele há muito tempo. Como ele não aproveitou a deixa para eliminar o John, ele acaba morrendo. E aproveitando a deixa, o vilão sai vazado e atira no combustível e explode o lugar inteiro. E mais uma vez o protagonista não morreu. Se o protagonista já não tinha morrido com aquela primeira explosão, claro que ele não iria morrer nessa daqui também, né? Em seguida, os vilões pegam o carro do detetive e dão no pé. E o John pega o barco do policial e vai atrás do pessoal que estão com a esposa dele. No caminho, eles se livram do carro e pegam um caminhão. Sem saber onde estão, o John ouve tudo no rádio. E claro também que ele já sabia o paradeiro do vilão, já que ele escutou toda a conversa enquanto ele falava no telefone. Bem, no caminhão, a esposa do John vê que ele está vivinho da Silva e faz algo para chamar a atenção. Ele consegue subir no caminhão, abre a porta e manda a gata para a cidade dos pés juntos. E ela estava com todos os diamantes. Perdeu. O John tenta entrar no caminhão novamente, só que dessa vez, por algum motivo, ele não consegue. E depois de tantas tentativas para tentar derrubá-lo, ele acaba caindo do caminhão.
Tudo explode no caminho, menos, claro, o caminhão que não poderia explodir porque a esposa do protagonista está lá dentro. Bom, a trajetória termina lá no fundo do rio. Enquanto a esposa do John luta pela vida debaixo d'água, o vilão e o mocinho se enfrentam no combate. No chão, ele leva um burro e uma martelada na barriga. Bem que ele deveria ter acertado na cabeça, mas, enfim, o vilão solta a marreta para pegar uma serra elétrica, para tentar cortá-lo no meio, e acaba levando a pior. Daí o John sai do lugar que explode e pula direto no rio. Ele consegue salvar a esposa e tenta reanimá-la, tendo aquele momento dramático pra gente pensar que é a esposa dele e deu ruim pra ela morreu. Mas ela recupera a consciência de boa. Mas ainda não acaba por aí, pois o vilão ainda consegue retornar e dessa vez ele tá todo queimado e ele não morreu com aquela explosão. Claro, se no início do filme ele não morreu com uma explosão na cara, imagina com essa daí que a gente nem viu ele se explodindo. Ele aparece com a corrente tentando enforcar o protagonista, só que mais uma vez ele leva a pior e quem acaba morrendo é ele. E então tudo termina uma boa, a casa se abraça e o filme acaba. Busca Explosiva é um filme bem bacana de assistir. A história dele é bem simples e tem cenas exageradamente exageradas, mas ele é bem divertido e eu gosto muito desse filme. E comigo, Busca Explosiva, o primeiro filme, vai ter uma nota 7,5. E será que as outras sequências elas são tão empolgantes e interessantes como essa? É o que a gente vai descobrir nos próximos vídeos. Valeu!